um comportamento deste governo que mostra um desprezo pelo Congresso e um desprezo pela lei. Quero lembrar que o orçamento é lei. Lamentavelmente, é lei apenas autorizativa, ou seja, autoriza a gastar, tendo a receita, evidentemente. Deveriam estar condicionados à receita e à necessária concretização daquilo que foi aprovado na lei orçamentária, entre os quais as emendas de bancada, as emendas de parlamentares. Vamos ver se um dia conseguimos fazer essa mudança. Mas, voltando ao tema, o que se viu aqui, ao invés dessa pregação do governo, chamando o setor produtivo, o setor financeiro, setor de trabalhadores, para discutir a questão da crise, o que se viu foi o contrário. O presidente Lula prosseguiu com suas ironias de palanque e os ministros, com a presunção de serem os únicos portadores da verdade, preferiram desqualificar os alertas sobre a condução da política fiscal. Posso dar até o exemplo. Ao reagir à crítica da OCDE à expansão dos gastos públicos do Brasil, em vez de apresentar dados técnicos, o secretário-geral, dados técnicos ao secretário-geral da entidade, da OCDE, o senhor Angel Gurria, o ministro Manteiga preferiu atacar. E abro aspas aqui para citar exatamente a frase do ministro. Se você, referindo-se ao secretário-geral, se você ouviu que estamos com problemas fiscais, não acredite nesses comentários, disse ele ao secretário, como se os nossos problemas fossem meras invenções. O ministro Paulo Bernardo foi mais longe em seu assodamento. Chamou de molecada os analistas que manifestaram preocupações com relação aos rumos da política fiscal, e, em particular, os aumentos sustentados dos gastos públicos correntes. E não parou aí. Ele acusou os analistas de difundirem rumores para que os especuladores ganhem dinheiro no mercado de juros e afirmou que há má fé nas suas avaliações. Disse ainda o ministro: os especuladores criaram esse quadro de incerteza em 2002 para prejudicar o presidente Lula, à época, candidato Lula. E não conseguiram, mas o país foi muito prejudicado. De fato, como disse o ministro, o país foi muito prejudicado naquela ocasião. E os impactos negativos só não foram mais profundos, porque o então presidente Fernando Henrique Cardoso tomou a iniciativa de conversar com todos os candidatos a presidente, o Garotinho, o então candidato Lula, o candidato José Serra, para que todos dessem declarações esclarecedoras a respeito de seus planos destinados à economia. Mas todos nós, a nação inteira, sabíamos que o alvo daquelas conversas era o candidato do PT e suas promessas de campanha. E, se necessário, até para repor os fatos na memória, recorro a um trecho de artigo no qual o jornal Estado de São Paulo comentou em sua página de opinião as declarações do ministro Paulo Bernardo. Aqui abro aspas para citar o artigo. Quem atemorizou os mercados em 2002 não foram os especuladores nem jogadores de má fé. O PT havia alimentado o temor de um calote se chegasse ao governo. Algumas de suas figuras mais conhecidas haviam apoiado um plebiscito sobre a dívida pública. Outros haviam defendido a renegociação, entre aspas, da dívida. O artigo afirma ainda que o ministro Paulo Bernardo não deve fazer questão de um debate público sobre o assunto, porque o debate envolveria a divulgação de constrangedores textos e declarações de seus companheiros de partido. Talvez o ministro tenha se esquecido que especuladores preferem agir no anonimato e, via de regra, se apoiam em subterfúgios sustentados nos escaninhos de poder. Os analistas que se dispuseram a se manifestar ofereceram suas avaliações e críticas em praça pública, movidos pela boa-fé de que atuavam e atuam ainda, em conformidade com os princípios da liberdade de opinião assegurado pela democracia e garantido pela Constituição. Posso até, senhor presidente, senhores parlamentares, citar alguns exemplos dessas manifestações. Volto aqui ao ex-presidente do Banco Central, senhor Armínio Fraga. Declaração essa feita ao jornal Valor Econômico no dia 10 de julho passado.
Diz ele, a redução da Selic de 13,75 para 9,25 ao ano no primeiro semestre representará uma economia de quase 40 bilhões com juros da dívida em 12 meses. Mas, e aqui infelizmente sempre tem um mas, o governo já comprometeu 32 bilhões desses 40 bilhões com aumentos de salário para servidores concedidos em 2008 para serem pagos em 2009, 2010, 2011 e 2012. Ou seja, 80% do que vai deixar de se gastar por causa da queda dos juros até agora. Ou seja, o governo Lula está comprometendo o mandato do seu sucessor ou sucessora, seja quem for. Posso citar ainda um outro economista, o senhor Rogério Furquim Werneck, economista da PUC do Rio de Janeiro, falando também ao jornal do Estado de São Paulo no dia 7 de agosto. Diz ele, abro aspas, a expansão descontrolada de gastos públicos correntes implica taxas de juros mais altas, investimento público atrofiado e carga tributária cada vez mais elevada, o que significa possibilidades de crescimento econômico mais acanhadas. E teria ainda inúmeras declarações, falando aqui de Gustavo, o que falou Gustavo Loyola, o que falou o ex-secretário da Receita, Everardo Maciel, e tantos outros, a respeito dessa descompensação, desse descaso que o governo faz com as coisas sérias relacionadas à economia deste país. Como se pode verificar, todas essas pessoas são de respeitabilidade e credibilidade conquistadas por meio da competência e trabalho que adquiriram e desenvolveram e são reconhecidos em qualquer ambiente sério do país e até mesmo em ambientes internacionais. O que precisa é o governo parar de rotular de má fé todas aqueles comentários, aquelas ideias, os escritos que fazem críticas às suas ideias e concepções ou opiniões, ainda que sejam antagônicas aos fatos, mas elas correspondem a uma atitude incompreensível de exotismo político, na qual cabem suposições de desconhecimento e uma estranha presunção, por parte dos petistas, de que a história do Brasil e do mundo começou em janeiro de 2003. A esta altura, depois de anunciados os resultados que fecharam o primeiro semestre deste ano, devemos considerar ultrapassada a fase dos alertas e supor que o governo cumprirá ao final do ano a meta do superávit primário, agora de 2,5% do PIB, conforme empenhou a palavra o ministro Mantega.